Beleza. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Desejar a você que está em casa um bom dia. Deus te abençoe. Abençoe este domingo, este dia maravilhoso. Antes de iniciarmos a aula desta manhã, gostaria de te convidar a fazer uma oração. Aí onde é que você está mesmo, feche os seus olhos. Vamos orar nesta manhã para iniciarmos esta aula. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de poder acordar, a oportunidade de poder viver. Deus, colocamos, Pai amado, esses momentos em que passaremos aqui, nessa escola bíblica dominical, em tuas mãos. Que tu possas, Deus, estar conosco nesta manhã. Que tu possas, Pai, nos ensinar mais sobre ti, mais sobre a tua preciosa, rica e poderosa palavra. Fale, Deus, aos nossos corações. Abra a porta, Senhor Deus, da tua palavra nesta manhã. Ilumina, Pai, o nosso entendimento. Ilumina, Deus, o nosso coração, para podermos entender e guardar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Esteja conosco, abençoe os teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, abençoe os teus filhos que estão aqui na tua casa, que não medir esforços para estar aqui, para aprender mais sobre a tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Essa manhã nós vamos estudar a lição de número 4, nós estamos estudando a série sobre o livro de Jó, sobre esse personagem. Até então ele já foi o tema da lição 1, da lição 2, da lição 3, e agora mais uma vez Jó vai ser o personagem principal dessa lição de número 4. E a lição de número 4, ela tem por título O Drama de Jó. Então, mais uma vez, essa manhã nós vamos falar sobre esse incrível personagem chamado Jó. E da nossa lição, o texto áureo diz o seguinte: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. A verdade prática da nossa lição diz assim:
a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, e eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui presentes para abrir as suas Bíblias, vai ser no livro de Jó, no seu capítulo 1. Nós vamos ler primeiro dos versículos 13 ao 22 e depois vamos ler o capítulo 2, dos versículos 6 ao 8. Então você que está em casa, que está nos acompanhando nesta manhã, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro de Jó, primeiro o seu capítulo 1, dos versos 13 ao 22, e logo após nós vamos ler no capítulo 2, os versículos 6 ao 8. Então, vamos começar com Jó, capítulo 1, versículos 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam juntos a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora nós vamos ler o capítulo 2, versículos 6 ao 8. Capítulo 2 de Jó, versículos 6 ao 8, que disse assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Eu vou pedir aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, vocês que estão em casa e os irmãos que estão aqui. Nessa noite nós vamos estar meditando sobre este drama que um servo do Senhor chamado Jó passou em sua vida e que nos traz lições muito importantes nesta manhã. E a introdução da nossa revista,
ela vai falar justamente sobre isso, porque de repente Jó era um camarada mais bem sucedido da sua terra. A Bíblia diz que Jó era considerado maior que todos no Oriente. Então Jó era um camarada que era rico, não somente na questão de bens, mas também na questão da sua sabedoria. E de repente a vida de Jó, ela muda, ela dá uma virada, e de homem mais rico do Oriente, ele passa a ser um pobre moribundo. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, entre aspas, um pecador revoltado e arrogante. Então, vamos falar um pouco nesta manhã sobre esse drama que Jó passou e por que isso tudo aconteceu na vida dele. E o nosso ponto 1 da revista vai dizer sobre a tragédia de natureza econômica da vida de Jó. Antes de começarmos a falar sobre o drama que Jó passou, é interessante destacar para você que está em casa, que talvez não saiba, Jó, ele vivia a sua vida de maneira normal. Era um camarada íntegro, reto, camarada que estava sempre ali zelando pela presença de Deus na sua vida, no meio da sua família. Era um camarada que tinha muitos bens materiais, era um camarada próspero, era um camarada piedoso. Só que de repente a vida de Jó mudou. Mas por que a vida de Jó mudou? É interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que em um certo momento havia uma reunião lá no céu. Nós não sabemos direito dizer que tipo de reunião era essa, mas havia uma reunião. De repente nessa reunião se achegou Satanás e o Senhor apresentou a vida de Jó, mostrando que Jó era um homem que tinha suas qualidades, e entre elas um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e que desviava-se do mal. Então, quando o inimigo chegou diante de Deus e de seus anjos naquela reunião, o Senhor apresentou Jó e suas qualidades ao inimigo. E então, o inimigo ele vai começar aqui uma série de teorias nas quais se aplicou na vida de Jó e que vamos ver nesta manhã, teorias que estão muito nos nossos dias e que muitas pessoas têm dúvidas sobre elas. Então a primeira teoria está relacionada à área econômica. E qual teoria é essa? A teoria da seguinte forma: o inimigo acreditava que Jó era homem temente, era homem reto, que Jó era um servo de Deus brilhante. Por quê? Porque o Senhor abençoava Jó com bens materiais. Essa era a teoria que o inimigo colocou diante de Deus. Se vocês puderem, abrem as suas Bíblias novamente, no capítulo 1 de Jó, no versículo 9. No versículo 9 ao 11, que é justamente quando o Senhor apresenta Jó ao inimigo, e ele coloca essa teoria na mesa, dizendo para o Senhor o seguinte, versículos 9 ao 11: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verá se não blasfema de ti na tua face. Então, quando o Senhor apresentou Jó diante do inimigo, ele colocou uma teoria. E qual teoria era essa? Que Jó era servo do Senhor,
era homem temente a Deus. Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque Jó tinha propriedades, porque Jó era um homem próspero. Então o inimigo colocou diante do Senhor essa seguinte teoria, que Jó era o que era porque o Senhor o abençoava. Então eu já começo a fazer aqui a minha primeira pergunta para você e para os irmãos que estão aqui na igreja. É possível um servo do Senhor, é possível um servo do Senhor, ao mesmo tempo ele ser servo de Deus, temente, piedoso, e ao mesmo tempo ser um cara com muitos bens, um cara próspero? É possível? Alguns dos irmãos que estão aqui na igreja querem responder? Glória a Deus. Respondendo essa questão, sim, é possível, não só biblicamente falando, porque temos o exemplo de Jó que está sendo exposto nessa manhã, que o mesmo era não só rico financeiramente, mas era uma pessoa rica em virtudes. E para nós não é diferente. Eu creio que qualquer um dos irmãos que estão em casa aí, ou talvez os que estão aqui, saibam de alguém que tem bens materiais e ainda assim não deixa os mesmos corromper os seus corações. Então é possível na medida que, como a palavra do Senhor diz, nós estejamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso é o principal de todo cristão, é a primeira coisa. Então, se a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas vão sendo acrescentadas. E pelo fato de nós estarmos buscando primeiro o reino do Senhor, essas coisas que vão sendo acrescentadas, elas não vão ser o nosso foco, elas vão ser apenas um adereço. Então, é possível, desde que nós estejamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Se o Senhor não for o primeiro no seu coração. O amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Fala, Kevin. O amor ao dinheiro. Viu, Kevin, você corrigindo aqui, ó. O amor ao dinheiro, mas ainda assim, no caso, como eu disse, é buscar primeiro o reino de Deus. Se você busca primeiro o reino de Deus, o amor às outras coisas não vai existir, porque o Senhor vai ser o primeiro. E como já cantam os arautos do rei, se o Senhor não for o primeiro no seu coração, então ele não é nada na sua vida. Só corrigindo aqui, os irmãos que estão assistindo a nossa aula, eu disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas era só uma pegadinha. Na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é possível um homem ou uma mulher ser ao mesmo tempo rico e próspero e ser uma pessoa temente, piedosa ao Senhor? Sim, é possível sim. É claro que ao longo da Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar muitos casos de pessoas que eram ricas, mas que a um determinado tempo afastaram-se de Deus. Nós temos aí no Novo Testamento, nós temos o jovem rico, que teve aquele encontro com Jesus e perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para segui-lo, para obter a vida eterna, para morar no céu com Deus, até que Jesus diz: abra mão dos seus bens, distribui aos pobres e siga-me. E nós percebemos que aquele jovem, ele tinha tanto amor ao dinheiro, ele tinha tanto amor aos seus bens materiais, que ele preferiu deixar Jesus de lado e ficar com tudo aquilo que ele tinha. Nós temos também um exemplo da parábola do servo, aquele servo que tinha muitos bens materiais e construiu novos celeiros. Nesses celeiros ele produziu mais para que a alma dele pudesse descansar nas suas riquezas, para que a sua alma pudesse descansar nos seus bens, até que veio uma voz no céu e disse: louco, se
nessa noite pedires a tua alma, o que você vai apresentar? Ou seja, era uma pessoa que estava voltando o seu coração, voltando seus pensamentos para os bens materiais, e automaticamente era uma pessoa que deixou o Senhor de lado. Então, nós vemos muitas teorias, desde o tempo de Jó até o tempo de hoje, que diz justamente isso. Será que um servo de Deus, ele pode ser rico? Será que um servo de Deus, ele pode ser próspero e ao mesmo tempo ser uma pessoa piedosa a Deus? Sim, é claro que ele pode. Quando o Senhor apresentou Jó diante de Satanás, ele quis provar que sua teoria estava certa. Ele quis provar que se ele tocando nos bens materiais de Jó, se ele acabando com a riqueza que Jó tinha, Jó deixaria Deus de lado e, ao contraponto, a teoria de Satanás estaria certa. Mas quando nós observamos na Bíblia, nós vemos que Satanás tocou nos bens materiais de Jó. Então, se Jó, ele era um camarada que era o mais rico da sua época, um camarada que tinha muitos gados, um camarada que tinha muitas pessoas ao seu serviço, de uma noite para o dia, ou de um dia para o outro, nós vemos que de repente Jó não tem mais nada. E qual foi a atitude de Jó mediante isso? Está aqui no seu capítulo 1, deixa eu só encontrar aqui, no seu capítulo 20, onde Jó diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. É interessante que mesmo depois que Jó perdeu tudo que ele tinha, ele continuou adorando ao Senhor. Versículo 21, e disse: nu saí no ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ou seja, eu vim para essa terra sem nada, e quando morrermos, também não vamos levar nada dessa terra. Porém, Jó diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 22 vai dizer assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, nesse mesmo instante, Jó jogou por terra essa teoria de Satanás, essa teoria que um servo do Senhor, ele não pode ser rico, essa teoria que um servo do Senhor, ele não pode ter bens materiais. Jó acabou de provar que mesmo ele perdendo tudo, mesmo ele perdendo as suas propriedades, Jó continuou sendo um homem temente a Deus. Então, você que está em casa e os irmãos que estão aqui na igreja, talvez vocês já devem ter ouvido pessoas dizerem isso, que um servo do Senhor, ele não pode ser rico. Se ele for rico, se ele tiver muitos bens, ele não serve a Deus como realmente ele tem que servir. Mas nós vemos nessa manhã que isso é apenas uma teoria, e que sim, o servo do Senhor, ele pode ter bens materiais e pode ser uma pessoa temente a Deus. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta para os irmãos que estão aqui, para você que está em casa. Então, por que será que a maioria dos irmãos, a maioria das pessoas, elas não conseguem conciliar isso? Por que a maioria dos irmãos não conseguem, ao mesmo tempo, correr atrás de seus sonhos, correr atrás de seus bens materiais e conciliar a sua vida de piedade, de busca a Deus? Alguém quer falar alguma coisa? Então, sobre essa questão, uma coisa que o ser humano, ele tem, pelo menos em sua grande maioria, ele tem dificuldade de fazer a separação das coisas. Seja no trabalho, separar a vida pessoal e a vida no serviço, seja
em diversas áreas o ser humano tem muita dificuldade. Quanto a essa questão de enriquecer, mas não esmorecer na fé, não desfalecer a presença do Senhor, é uma coisa que eu, pelo menos, eu aprendi isso muito assim, nos últimos anos, né, na parte do Senhor. Como eu falei anteriormente a respeito da busca primeiro reino de Deus, muitos irmãos, eles, mesmo depois de já ter um tempo de caminhada, muitos irmãos ainda não têm raiz. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, mas é como se fosse um bebê. E tem todo o cuidado do mundo, porque as pessoas, elas têm medo. Porque crescer na fé é batalha espiritual, constante. Então a gente vai passar por dores, por provações inimagináveis, coisas que a gente vai achar que a gente não vai aguentar. Só que a gente se esquece que o Senhor não vai dar uma prova que nós não aguentamos. As pessoas se esquecem disso e ficam com medo de buscar mais o Senhor, de crescer cada vez mais na fé, de criar mais raiz. Porque se você fizer isso, consequentemente as outras coisas, elas vão fluir, sabe? Por exemplo, aconteceu uma coisa comigo esses dias no serviço e isso fez meu coração se alegrar. Já aconteceu outras vezes em outros lugares, mas nesse serviço que eu estou agora, esse dia eu estava lá, o pai chegou assim: "Ei, você é cristão, né?" Aí eu falei: "Graças a Deus, sim, fui salvo, graças a Deus." Aí ele falou: "Não, eu percebi e tudo mais." E assim, e todo mundo no meu serviço, eu não falo isso para me vangloriar, mas todas as pessoas ali têm, da minha parte, um bom testemunho. O meu chefe mesmo chegou para mim e falou comigo que eu fui muito elogiado por várias pessoas que não são, até de fora da empresa, e eu só faço o meu serviço. Só que, como toda manhã eu oro ao Senhor, eu peço sempre ao Senhor para quê? Para que toda manhã Ele possa estar na frente, para que Ele seja o meu rosto, não seja eu, sabe? Para que eu possa transparecer Ele. E consequentemente a isso, me aparecem algumas outras portas, entendeu? Que às vezes até aparentemente são melhores. Aí eu oro ao Senhor, se for da vontade dele, vai dar tudo certo e eu vou. Mas nunca me esqueço de colocar o Senhor na frente, entendeu? Nunca me esqueço de buscar primeiro ao Senhor, colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça na frente de todas as coisas. E as pessoas, elas se esquecem disso. Só que consequente a isso, por estar buscando cada vez mais o Senhor, a gente também vai ter as provações, como a vida de Jó. Se a gente pegar para ler a totalidade aí do livro de Jó, nós podemos ver o quê? Ele reclamando, vamos ver, ele fazendo vários questionamentos a Deus. Só que em momento algum ele vai fazer o quê? Vai pegar e vai largar tudo. Ele vai questionar, vai querer bater de frente, Deus não vai falar nada, até o momento que ele vai entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E isso é o que eu vejo que tem sido um grande empecilho para os cristãos atualmente. Porque assim, ou as pessoas, elas se focam muito no mundo e esquecem de Deus, ou elas se focam muito na igreja, só que com ressalvas. Porque às vezes a pessoa fala: "Não, eu tenho que estar na igreja, eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu não quero passar por luta nem por provação." Sem luta, sem provação, não tem como você ser uma árvore com raiz forte. Não tem como você se desenvolver se não tiver uma aprovação. Da mesma forma que não tem como você ganhar músculo se você não fizer exercício. Entendeu? Então as pessoas, hoje em dia, algumas, a maioria no caso, elas querem servir a Deus, mas querem se resguardar das provações. E não é possível isso. É necessário para o nosso crescimento. E algumas não entendem essa necessidade e começam a buscar mais as coisas do mundo e acabam abandonando o Senhor. Aqueles que conseguem entender a necessidade de ter esse equilíbrio do trabalho com a igreja, da busca ao Senhor com a busca material, essas pessoas são as pessoas que nós vemos que conseguem angariar casas, carros, conseguem angariar viagens e ainda assim permanecem pessoas humildes e tementes ao Senhor. Exatamente nesse ponto. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. O André, ele respondeu muito bem. Porque hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que querem conquistar os seus bens materiais. Nós vemos muitos jovens que querem conseguir uma vaga em uma faculdade. Nós vemos muitas pessoas
que querem ter o seu carro, querem ter a sua moto, querem ter a sua casa própria, mas o que elas fazem em busca deste querer ter, elas acabam abrindo mão da sua vida com Deus, acabam se distanciando da casa do Senhor. E por que eu fiz essa pergunta? Porque é um princípio bíblico. A Bíblia, ela nos ensina esse princípio. Mas qual princípio? O André citou Mateus 6,33, que diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, por que então deixamos as coisas de Deus de lado e buscamos as coisas do mundo, buscamos bens materiais? Porque muitas vezes falta esse princípio em nossas vidas, né, André? Como nós temos um grande exemplo aqui, a vida do nosso pastor Samuel, que ele sempre diz que quando ele era jovem, ele colocou isso como esse versículo é algo como prioridade, como prioridade no coração dele. E ele foi fazendo as coisas, estudando, trabalhando, e ao mesmo tempo não deixamos trabalhos na casa de Deus de lado. E nós vemos hoje que Deus tem abençoado a vida de nosso pastor. Então, por que eu citei nesse ponto? Porque é um princípio, irmãos. É um princípio que a Bíblia nos ensina. Se você buscar a Deus, se você não abrir mão da sua intimidade com Deus, não abrir mão daquele seu momento com Deus, e equilibrar tanto a sua busca com Deus, como o seu trabalho, como a sua vida em querer conquistar bens nessa terra, que não é pecado, pelo contrário, Deus, Ele é o mais interessado que você seja uma pessoa que consiga bens, que tenha prosperidade, mas sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Bom, nós temos um comentário aqui, citando o versículo: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará no seu coração. E o seu tesouro estará onde? Será que o seu tesouro tem estado em Deus, ou tem estado em sua busca por adquirir algo? Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que Deus, Ele quer sim que você seja uma pessoa feliz nessa terra, porque Deus, Ele se preocupa em todas as áreas da sua vida. Ele se preocupa desde a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida familiar. Deus, Ele se preocupa com todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você estando bem na sua vida financeira, você estando bem na sua vida sentimental, você estando bem no seu seio familiar, automaticamente, quando você adorar o Senhor, você vai adorar a Ele de uma forma mais leve. Você estará melhor para adorar a Deus. Isso é algo automático. Então, por isso que Deus, Ele se preocupa assim com essas áreas da sua vida. Mas qual é o princípio que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã? É que é possível sim você conseguir conquistar aquilo que você tanto sonha, desde que você não deixe os princípios da palavra de Deus. É possível sim você, jovem, conseguir a vaga na faculdade, estudar, se dedicar para isso, desde que você não esqueça Deus em sua vida, desde que você permaneça nos caminhos dele, desde que você permaneça nas suas atividades aqui na igreja. É possível sim você conseguir o seu carro, conseguir a sua moto, trabalhando duro, sim, trabalhando, mas não esquecendo os princípios da palavra de Deus. Infelizmente, nós temos visto hoje, e são casos que nós conhecemos, de pessoas que em um determinado momento, por essa busca em ter, em conquistar as coisas, elas voltaram tanto os seus pensamentos e os seus corações neste algo que ela queria, e acabaram se afastando da presença de Deus. Então nós vemos que é abrir mão dos princípios de Deus, mas quando na verdade a palavra diz que quando buscarmos primeiro a Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus, Ele nos acrescenta. Então Jó, ele
teve a sua tragédia na sua vida financeira, na sua vida econômica. O inimigo colocou essa teoria diante dele, que não era possível um servo do Senhor conquistar bens e ao mesmo tempo ser temente a Deus. Porém Jó provou a todos nós que é possível sim, e mesmo ele perdendo tudo, de um dia para o outro ele permaneceu fiel a Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que eu tenho falado isso muito com a minha noiva esses últimos meses, a respeito da prosperidade. Porque a gente sabe, se eu pegar o contexto, a gente usa esse versículo quando nós estamos usando de Mateus 6,33, as demais coisas, as pessoas elas focam muito essas demais coisas em uma coisa só, né? Alguns em bênção material, outros em bênção quanto à área de cura, alimentação e tudo mais. Só que uma coisa assim que é simples, mas no mesmo momento que é algo simples de ser entendido, é algo simples, fácil de ser esquecido. É a prosperidade. As pessoas olham assim, vê alguém que é muito rico e falam, nossa, aquela pessoa é próspera. Não necessariamente, porque se ser rico fosse um sinônimo de prosperidade, nós não veríamos pessoas ricas se matando, como existe infelizmente. Então, eu entendi isso, que a prosperidade ela não é só você ter o físico, sabe? O dinheiro, não, mas é ter a paz com Deus, é chegar na sua casa, você saber que você tem aquele local ali para descansar, e mesmo que seja de aluguel, como alguns irmãos moram de aluguel, ainda não adquiriram seus lares, sua casa própria, ainda assim, pelo fato de nós termos um local para poder descansar, isso é a prosperidade da parte do Senhor em nossa vida. Porque quantas pessoas não têm onde morar? Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas pessoas estão com suas famílias destruídas? E nós temos um lar, temos uma casa, temos as nossas desavenças, vamos ter as nossas provações e lutas sim, enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos. Só que nós somos prósperos, e as pessoas elas esquecem de ser gratas por isso também. É algo que também, voltando ao foco principal que é o Jó, ele tinha isso, e eu gosto particularmente, eu foco mais na amplitude que ele tinha das suas virtudes do que dos seus bens, porque é fantástico uma pessoa ser rica como ele era, e ainda assim ele dava graças a Deus por tudo, sabe, independente da situação. E quando perdeu tudo, da mesma forma ele deu graças, falou, não, foi o Senhor que me deu e foi Ele que tomou, bendito seja o nome dele. Ele entendia isso, sabe? E algo que eu queria lembrar os irmãos e a nós que estamos aqui, que é a respeito disso, nós somos prósperos. O que nós sonhamos além, o Senhor ele pode nos dar, Ele tem poder, mas também qual é a vontade dele nesse além? Uma vez eu vi uma frase, André, que dizia assim, que o ápice da prosperidade humana, o ápice da prosperidade de um homem, de uma mulher, ela não está relacionado em suas conquistas ou em seus bens materiais, mas quando ela tem paz com Deus. Ou seja, uma pessoa ela vai chegar no seu ápice de prosperidade quando ela tem paz com Deus. Isso retrata muito o que você diz. Às vezes, muitos irmãos que estão aqui na igreja, eles já são prósperos. Eles chegam em casa, eles têm a paz no coração. Quando eles vão dormir, eles conseguem ter uma boa noite de sono. Eles se sentem seguros mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de diferenciar esse ponto que você citou, prosperidade e bens materiais. Que como você falou, se bens materiais fosse sinônimo de prosperidade, nós não vimos aí casos de grandes artistas famosos, com muita fama, com muito dinheiro, morrendo de que forma? Drogados, sozinhos, sem ninguém ao lado deles. Então, o fato de você ter bens materiais não significa que você é uma pessoa próspera ou não. Talvez você já seja uma pessoa próspera e não saiba.
está buscando a sua felicidade em bens materiais. Nós vemos hoje grandes casos de depressão, grandes casos de pessoas mal sucedidas na vida. Por quê? Porque são pessoas que trabalham, pessoas que buscam, pessoas que conquistam, mas quando elas conquistam, elas percebem que toda aquela busca, todo aquele trabalho não satisfez o vazio que existia no coração delas, mas que na verdade somente a presença de Deus e a paz de nosso Senhor em nossas vidas que conseguem preencher esse vazio que há nos nossos corações. Então, prosperidade é diferente de ter bens, de servir. Então, que possamos buscar primeiro a prosperidade em Deus, possamos buscar primeiro, como a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e deixar que Deus ele acrescente aquilo que Ele sabe que é melhor para as nossas vidas, porque às vezes pedimos algo, mas na verdade este algo não é o melhor para nós. Então vamos deixar que Deus acrescente as outras coisas em nossas vidas. Nós temos outro comentário que é interessante aqui, dizendo aqui: o Senhor é o doador e o tirador, e Jó não disputou os direitos do Senhor. Jó, reconhecendo os direitos soberanos de Deus, louvou ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Agradecer aos irmãos que estão participando conosco. Fico muito feliz pela participação dos irmãos. E toda vez que vocês sentirem no coração de participarem, coloquem nos comentários. Estará agregando muito na nossa aula nessa manhã. Vamos adiantar. O ponto 2 da nossa revista vai falar sobre a tragédia de natureza familiar de Jó. Então, o primeiro ponto falou sobre a tragédia na vida econômica de Jó, e o segundo ponto vai falar sobre a tragédia de natureza familiar de Jó. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no mesmo livro de Jó, só que agora no capítulo 2, nos versículos de 3 ao 5, que vai falar justamente sobre isso. Jó capítulo 2, versículos 3 ao 5, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti a tua face. Então o que nós vemos aqui? A primeira teoria do inimigo era a seguinte: que Jó era temente, reto, sincero a Deus. Por quê? Porque era um camarada rico, camarada que tinha muitos bens. Essa era a primeira teoria do inimigo. Ele retirou tudo aquilo que Jó tinha, e Jó mostrou para ele que essa teoria, na verdade, era uma teoria falsa, é uma teoria que de fato ela não existe. Que Jó demonstrou que mesmo ele não tendo nada, ele continuou sendo servo do Senhor, temente, reto e sincero a Deus. Então o inimigo ele não desiste, e ele vai vir com a sua segunda teoria. Qual era a segunda teoria do inimigo? Que se ele tocasse na saúde de Jó, Jó então blasfemaria e não seria mais aquele homem temente, reto e sincero a Deus. Então nós vemos que Jó, mais uma vez, ele é provado, e mais uma vez ele passa por uma provação terrível, porque se primeiro Jó perdeu tudo, todos os seus bens, todas as suas posses, agora Jó ele vai perder não somente na sua área familiar, mas como na sua saúde. Então o inimigo ele começa pela segunda vez, ele vai atacar a vida de Jó. Nessa segunda vez, os filhos de Jó são mortos,
e Jó, ele é acometido por uma lepra terrível, uma lepra que a Bíblia diz que é desde a sua planta dos pés até o alto da sua cabeça. E mesmo Jó tendo perdido os seus bens, mesmo Jó tendo perdido os seus filhos, e mesmo Jó tendo aquela enfermidade no seu corpo, ele não deixou de ser um homem temente, reto e sincero a Deus. É interessante porque nós vemos casos de muitas pessoas que pararam de acreditar em Deus porque teve um seu membro familiar que morreu por causa de uma doença. Nós vemos muitos casos assim, de filhos que suas mães eram tementes a Deus, foram acometidos por uma enfermidade e coube a Deus não sarar essa mãe ou esse membro familiar e levar para si, Deus levar essas pessoas para si. E muitas pessoas pararam de acreditar em Deus porque Deus não quis curar essas pessoas. Nós vemos muitos casos assim, de pessoas que deixaram de acreditar em Deus porque infelizmente tiveram vidas, na verdade Deus retirou essas vidas aqui do seio da terra e levou para si. Então, o fato de Deus ele querer curar uma pessoa ou não querer curar uma pessoa é algo que cabe à soberania de Deus. E se você realmente é temente a Deus, você vai continuar adorando a Deus, mesmo quando Deus ele te dá as coisas que você quer, e mesmo quando Deus não te dá as coisas que você quer. Jó, era isso que Jó nos provou, era isso que o inimigo queria demonstrar para Deus e para as outras pessoas, que você só consegue ser uma pessoa temente a Deus quando Deus ele te dá as coisas, quando faz aquilo que você quer. Mas pelo contrário, Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, em todas as suas áreas, e mesmo assim Jó permaneceu firme e fiel a Deus. Então vamos adiantar a nossa aula. Ponto 3 da nossa lição. O ponto 3 da nossa lição vai falar sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Por que tragédia de natureza psicológica? Jó havia perdido seus bens, Jó havia perdido seus filhos, Jó havia sido acometido por uma enfermidade terrível, e não bastasse Jó ter passado por todas essas provações, agora ele vai passar pela pressão psicológica. Por quê? Porque 3 amigos decidiram ir consolar Jó. 3 amigos, sabendo daquilo que Jó estava passando, decidiram visitar a ele, para levar a ele uma palavra de conforto, tentar ajudar ele naquele momento difícil. Só que aqueles amigos, chegando diante da situação em que Jó estava, eles não conseguiam compreender aquilo, não conseguiam compreender o agir de Deus na vida de Jó. E assim como aqueles amigos, muitas pessoas que estão no nosso meio hoje acreditam que talvez uma enfermidade que acontece na vida de um irmão, uma provação que acontece na vida de um irmão, é consequência de quê? Consequência de um pecado, consequência de uma falha. Isso que os amigos de Jó acreditavam. Então os amigos de Jó atribuíam tudo aquilo que estava acontecendo a ele ao quê? Ao pecado que Jó tivesse cometido. Então os amigos de Jó acreditavam que tudo aquilo que Jó estava passando é porque Jó teria cometido pecado. Chamaram Jó de ladrão, falaram que tudo aquilo que Jó tinha é porque ele roubou dos outros. Ou seja, já não bastasse Jó ter sido provado na sua vida financeira, já não bastava Jó ter sido provado no meio do seu seio familiar, onde teve os seus filhos mortos e onde a sua esposa pediu ele para abandonar Deus. Já não bastasse Jó ter sido acometido ali na sua área da saúde, no seu bem-estar, Jó agora começa a passar também por pressão psicológica. Os amigos apontando para Jó, dizendo que Jó era ladrão, dizendo que Jó, tudo aquilo que estava acontecendo com ele era porque Jó havia pecado. Então, prestem atenção, irmãos, nem tudo que acontece
na sua vida, nem tudo que acontece na vida do próximo é porque você pecou, é porque você está passando por aquilo, porque você cometeu, porque você, o seu pecado fez com que essas provações acontecessem na sua vida. É claro que existem pecados, existem erros que nós cometemos, que nós temos que pagar as consequências desses nossos erros. O salário do pecado é a morte, e às vezes o salário do pecado que cometemos aqui na terra, ele vem de uma outra forma. Então, há sim consequências dos nossos pecados, e há provações que Deus ele nos permite passar. Então, saiba separar isso. Nem tudo que o seu irmão que está aqui na igreja passando significa que seja por causa do pecado dele, seja por causa dos erros que ele cometeu. Às vezes é Deus provando o seu irmão, provando o seu amigo. Então, Jó, ele foi atacado em todas as áreas da sua vida. Na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área da saúde, e agora os seus amigos estavam defrontando Jó, acusando ele de ladrão. Então, irmãos, na revista de hoje, ela vai falar justamente sobre esse drama que Jó passou, esse drama que Jó enfrentou em todas as áreas da sua vida, essa provação que Jó passou. Mas, antes de encerrarmos a nossa aula nessa manhã, eu gostaria de concluir este drama que Jó enfrentou. Eu gostaria de concluir ele, mas antes de concluir, eu gostaria de convidar você que está em casa, e os irmãos que estão aqui presentes, eu gostaria de pedir para a irmã Edi, para o irmão André e para a Kézia abrirem as suas Bíblias, cada um um versículo diferente. Você que está em casa, se puder nos acompanhar também, abra a sua Bíblia. Eu vou pedir para vocês abrirem 3 versículos diferentes. Vou começar com a Kézia. Kézia, abra em Tiago, no seu capítulo 1, versículos 2 ao 4. Você que está em casa, se você quiser dar uma lida nesses versículos depois, vai ser muito interessante. Kézia vai abrir em Tiago, no seu capítulo 1, versículos de 2 ao 4. André vai abrir em Jeremias, no seu capítulo 29, no versículo 11. Irmã Edi vai abrir em Salmos, capítulo 11, versículo 5, irmã. Já está tudo certinho aí? André conseguiu abrir, irmã Edi, Kézia, já achou? Ok. Segurem aí esses versículos. A nossa revista, nessa manhã, falou sobre o drama que Jó passou. E nós falamos sobre as provações que Jó enfrentou. Mas, por que Jó passou por tudo isso? Por que Jó enfrentou tudo isso? Por que Jó foi provado dessa maneira por Deus? Nós encontramos a conclusão das provações de Jó e de tudo aquilo que ele enfrentou justamente no capítulo 42 de Jó, no final do livro de Jó, onde nós vemos a conclusão de por que Jó enfrentou as provações e por que Jó passou por tudo aquilo e qual era o intuito de Deus naquele momento em que ele apresentou Jó ao inimigo, e naquele momento que o inimigo começou a atacar a vida de Jó. Por que tudo isso aconteceu? É uma pergunta que todo leitor que lê o livro de Jó, ele tem em seu coração. Mas por que Jó, sendo esse homem temente a Deus, esse homem reto, essa pessoa, essa figura de destaque na sociedade, pela sua piedade a Deus, por que ele precisou passar por tudo isso? Quando nós lemos o capítulo 42 do livro de Jó, nós entendemos
o porquê Jó passou por tudo isso. O capítulo 42 de Jó vai dizer assim, é Jó dizendo: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que nós entendemos com esse capítulo 42 e com essas palavras de Jó? Jó era um camarada temente, reto, sincero a Deus, sim, correto. Mas quando nós vemos no capítulo 42, na conclusão do livro, nós percebemos que Jó ele tinha um relacionamento com Deus somente de ouvir. Jó ele não conhecia profundamente a Deus. Jó, mesmo ele sendo temente a Deus, mesmo ele sendo esse homem reto, íntegro e sincero a Deus, Jó somente ouvia falar de Deus. Jó ele não tinha essa intimidade profunda com Deus, esse relacionamento íntimo de pai para filho. Então, quando há aquela reunião no céu, e quando o inimigo chega diante de Deus e dos seus anjos, e o Senhor apresenta Jó ao inimigo, o Senhor ele tinha um plano na vida de Jó. O Senhor ele queria que Jó ele passasse de nível, podemos dizer assim. Deus ele tinha algo na vida de Jó que era muito mais superior àquilo que Jó estava vivendo. Mesmo Jó sendo um homem próspero, um homem rico, Jó vivia numa superficialidade no seu relacionamento com Deus. E Deus ele queria fazer com que Jó avançasse esse nível, porque Deus já tinha preparado algo muito maior para Jó naquele momento. E quando Deus apresenta o inimigo a Jó, quando Deus apresenta Jó ao inimigo, o inimigo pensou que ele, atacando a vida de Jó, faria com que Jó se afastasse da presença de Deus. O inimigo pensou que ele, fazendo tudo aquilo que ele fez, as provações na vida de Jó fariam com que Jó se afastasse da presença de Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 42 e vemos que Jó, ele, naquele momento, após a provação, ele aprendeu e conheceu realmente quem era Deus, ou seja, as provações na vida de Jó fizeram com que ele não conhecesse a Deus somente com o seu ouvir. Ou seja, se Jó estava vivendo uma superficialidade no seu relacionamento com Deus, a partir daquele momento em que sua vida foi provada, Jó ele passou a conhecer a Deus mais profundamente. E aquela vida de superficialidade que Jó tinha no seu relacionamento com Deus, ele avançou em um nível mais profundo. A partir das provações que Jó enfrentou, Jó passou a conhecer a Deus de uma maneira muito mais íntima, de uma maneira muito mais profunda. E não somente isso, lembre-se que eu falei que Deus ele tinha algo preparado para Jó que era superior àquilo que ele estava vivendo. Ou seja, se Jó antes tinha 1000 bois, 1000 jumentas, hoje ele tem 2000 bois, hoje ele tem 2000 jumentas. Ou seja, Jó, tudo aquilo que ele tinha, Deus deu a ele depois em dobro. Ou seja, mas as provações que Jó enfrentou fizeram com que ele não somente conhecesse a Deus no seu íntimo, mas como preparasse Jó para tudo aquilo que havia de vir, para todas as bênçãos que haviam de chegar ainda na vida de Jó. Ou seja, se Deus deu a Jó tudo a ele em dobro depois, é porque antes da aprovação de Jó ele não estava preparado para tudo aquilo.
Mas coube a Deus permitir as provações na vida de Jó, permitir que o inimigo atacasse a vida de Jó, atacasse a sua área financeira, a sua área familiar, atacasse a sua saúde. Deus permitiu que o inimigo fizesse isso, mas em todos os momentos que o inimigo provou a vida de Jó, Deus estava no controle de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para talvez você que está em casa e que não entende a provação que você tem passado hoje. Saiba que as provações na vida do cristão, elas não vêm para te derrubar, mas elas vêm para te ensinar. Elas vêm para que você aprenda algo, e nesse aprender, no meio dessa provação, você avance o nível que você está hoje. Ou seja, se você está sendo provado hoje, é porque Deus tem preparado algo muito melhor e muito maior para você lá na frente. Então, todas as provações que aconteceram na vida de Jó, todo aquele ataque do inimigo, e o inimigo pensando que ele afastaria Jó de Deus, pelo contrário, aquilo, tudo que aconteceu na vida de Jó, serviu para aproximar tanto Jó de Deus, como fez com que o inimigo ficasse com vergonha, porque o inimigo foi usado para que Jó se aproximasse mais de Deus. As provações fizeram com que Jó conhecesse mais a Deus. Então você que talvez está assistindo a nossa aula nessa manhã e tem passado por uma provação, seja na sua área familiar, seja na sua área financeira, ou seja em qualquer área da sua vida, saiba que assim como Jó foi provado, e no final Deus abençoou a ele, não somente com os bens materiais, mas principalmente no relacionamento de Jó com Deus. Saiba que Deus também tem preparado algo para você lá na frente. Mas o principal intuito do Senhor, assim como era com Jó, com você também, é que você se aproxime de Deus, é que você não conheça Deus somente com o ouvir dos seus ouvidos, mas que os seus olhos passam a ver Deus, que você passe a ter uma intimidade com Deus, não somente de uma pessoa estranha, de uma pessoa diferente, mas uma intimidade de amigo, uma intimidade de filho, porque Deus, na provação que você tem passado hoje, Ele tem um propósito na sua vida, e assim como Ele fez na vida de Jó, abençoando ele, e dando a Jó uma intimidade maior com ele, assim Deus quer que aconteça na sua vida também. Agora, eu pedi os irmãos aqui para separarem 3 versículos diferentes. Agora eu vou pedir para os irmãos lerem esses versículos, e eu gostaria que você que estivesse em casa prestasse bastante atenção nos versículos que os irmãos vão ler neste momento. Kézia, comece lendo Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Kézia, fala mais perto. Bom, Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esses versículos que eu vou pedir aos irmãos para ler, eles falam justamente das provações na vida de uma pessoa. A Kézia, ela leu Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Se você não escutou, eu vou ler novamente. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É Tiago falando sobre as provações na vida de uma pessoa. André, não, na verdade, irmã Edi, lê os Salmos 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência
A senhora pode ler mais uma vez? Pode ler com calma. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Olha o que os Salmos de número 11, no seu versículo diz: o Senhor, Ele prova o justo. Se Tiago disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, aí o Salmo de número 11 vai dizer assim: o Senhor, Ele prova o justo. Ou seja, se Tiago está dizendo para você considerar algo de felicidade, algo de bastante alegria, você está passando por uma provação, o salmista aqui está dizendo que o justo ele passa por provações. Mas por que devemos considerar as provações como um sinal de alegria nas nossas vidas? E por que o justo ele deve passar por provações? André, Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos a esperança e um futuro melhor. Ou seja, por que o cristão ele passa por provação? Por que Tiago diz que devemos considerar com grande alegria as provações que passamos por nossas vidas? E por que o salmista diz que o Senhor ele prova o justo? Jeremias 29, no capítulo 11, como o André acabou de ler, vai dizer assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Quem diz isso? Yahvé. Quem diz isso? Deus. Mas que planos são esses? Porque Deus ele nos permite passar por essas provações? Aí o Senhor vai completar e dizer assim: planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo. Ou seja, tudo que acontece na vida do cristão é por permissão de Deus. E às vezes você passa por provações que você acredita que Deus não está no meio dessas provações. Você olha para a sua provação e diz: Deus, por que o Senhor tem me permitido passar por isso? Será que há algo bom em todas essas provações que eu tenho passado hoje? Aí o Senhor vai dizer ali em Jeremias capítulo 9: os planos que eu tenho para vocês não são planos de lhe causar dor e prejuízo, mas são planos para lhe prosperar, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Ou seja, aqueles planos que Deus traça para mim e para a sua vida, as provações fazem parte desses planos, porque somente através das provações que conseguimos ter uma intimidade maior com Deus. É através da provação que nos prepara para avançarmos no nosso nível, nos prepara para as coisas boas que estão para vir. Quem diz isso sou eu? Não, quem diz isso é a palavra de Deus que acabamos de ler nesse momento. Então, Deus ele tem planos para você prosperar, planos para te dar um futuro melhor. E entre esses planos está justamente essa provação que você está passando hoje, porque é através dela que Deus está te preparando para algo melhor que está para vir. Jó, ele passou por todas aquelas coisas terríveis, coisas que eu não aconselho que nenhum de nós passamos, mas como o André disse, o Senhor coloca em nossas costas provações e pesos que nós conseguimos suportar. Então, as provações que talvez você esteja passando hoje, a provação que mais terrível que seja, Jó passou, era algo que ele conseguia suportar e que ele conseguiu suportar, e que no final Deus o abençoou e Jó se tornou mais íntimo dele. Então, você que está nos assistindo nessa noite, nessa manhã, os irmãos que estão presentes aqui na igreja, saiba que Deus ele tem um plano na sua aprovação. E assim como Deus abençoou Jó após a aprovação, Deus ele quer te abençoar também após esse momento que você está passando. Então, essa foi a nossa lição 3.
eu adiantei um pouco o esboço das próximas lições. Peço perdão aos próximos professores que vão dar aula, é porque eu não poderia deixar de falar sobre o drama de Jó e de falar o porquê tudo isso aconteceu. Porque era uma dúvida que eu tinha quando eu li o livro de Jó. E quando eu tirei essa dúvida, foi algo que trouxe uma lição muito grande para a minha vida. Eu tenho certeza que é algo que trouxe uma lição muito grande para a sua vida esta manhã. Amém? Então eu quero agradecer os irmãos que estiveram presentes aqui nesta manhã, que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero agradecer os irmãos que nos acompanhou nesta aula, nesta manhã. Que Deus ele possa abençoar a sua vida de igual forma. Lembrando que à noite, às 19h30, haverá o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então quero convocar todos os irmãos que não fazem parte do grupo de risco para estar presente aqui na casa do Senhor nessa noite. Tenho certeza que, assim como Deus esteve presente nos demais cultos, estará nesta noite também. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para ti nesse local. Amém? Então eu gostaria de convidá-los a fazermos a oração para terminarmos a aula dessa noite. E agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Oramos ao Senhor. Deus, muito obrigado pelos momentos que o Senhor nos concedeu nesta manhã, oportunidade de estar, Deus, aprendendo mais sobre a Tua preciosa, rica e poderosa palavra. Que o Senhor, Deus, possa abençoar cada um dos Seus filhos que não mediram esforços para estar aqui na Tua casa nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que nos acompanharam em seus lares, que não mediram esforços também para estar ali, Senhor Deus, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor, Deus, possa recompensá-los, que o Senhor, Deus, possa abençoá-los, Pai, e que possamos, Senhor Deus, passar pelas nossas provações, assim como Jó passou pela dele. Que possamos permanecer, Deus, fiéis, mesmo não entendendo o Teu agir, mas que possamos permanecer fiéis, Deus, às provações que o Senhor nos permite passar, porque nós cremos que no final de todas elas o Senhor tem preparado algo maior para nossas vidas. Deus, muito obrigado por tudo. Nos dê um resto de domingo abençoado. E, Senhor, guarde as nossas vidas, as nossas famílias e fortaleça aquelas pessoas que neste momento estão passando por situações difíceis, estão passando por essas provações. Fortaleçam os Teus filhos, ensinam a eles, Pai, aquilo que o Senhor tem para ensinar em meio a essas provações. Queremos Te agradecer por tudo e Te louvar no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.